Se você está passando por algo pesado agora, lembranças que você não consegue carregar sozinho, preciso falar uma coisa antes de qualquer outra. Esse vídeo é educativo. Ele não substitui um psicólogo nem um pastor. Buscar ajuda é coragem, não é fraqueza, tá bom? Daí a gente começa. São 3 da manhã. O quarto tá escuro. A casa quieta. E você acorda, sem motivo. Não foi barulho. Não foi pesadelo que você consiga lembrar. Só acordou. Com o coração disparado, o peito apertado, uma sensação de alerta que não tem nome, não tem rosto, não tem causa que você consiga apontar. E a pergunta que vem, quase automática, é essa. Eu orei, eu perdoei, eu entreguei isso a Deus. Então por que meu corpo ainda faz isso? Davi acordava com esse peso também. Ele escreveu, no Salmo 51, "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." Não foi pedido de quem não acreditava, foi grito de quem acreditava de verdade e ainda sentia o peso da memória no corpo. A gente vai entender hoje por quê, e isso vai mudar a forma como você enxerga tanto a sua fé quanto a sua cura. Tem uma coisa que a gente nunca aprende direito na igreja, pelo menos não do jeito que precisava ser dito. A gente aprende que entregou, tá curado, que perdoou, tá livre, que orou, tá em paz. E quando a experiência não bate com a promessa, quando o corpo ainda reage, ainda treme, ainda acorda às 3 da manhã sem motivo, a conclusão que a maioria tira é a mais cruel de todas. Algo está errado comigo. O que é mais difícil nessa conclusão? Ela não vem de fora. Não foi alguém na igreja que falou assim para você. É uma voz interna, construída devagar, tijolo por tijolo, cada vez que a experiência não correspondeu à expectativa. Cada vez que você orou pedindo paz e o corpo travou do mesmo jeito. Cada vez que você perdoou de verdade, com sinceridade, e mesmo assim, quando ouviu um tom de voz parecido com o de quem te machucou, alguma coisa dentro de você congelou. Pensa numa mulher que passou anos construindo o perdão pelo pai ausente. Não foi fácil, foi processo, foi oração, foi lágrima, foi decisão, mais de uma vez. E ela chegou num ponto em que sabia, de verdade, que tinha perdoado. Mas num dia comum, numa reunião de trabalho, o chefe levantou a voz num tom específico e ela congelou. Coração acelerado, mãos suadas, imóvel, sem entender de onde aquilo tinha vindo. E a primeira pergunta que ela fez para si mesma foi: será que eu não perdoei de verdade? Não era isso. Ela vai entender hoje. Você também. Daí tem um versículo que parece complicar tudo isso. Hebreus 8:12. A promessa de que Deus não vai mais se lembrar dos pecados. Total, definitivo. Daí quando o corpo ainda guarda, quando a reação ainda aparece, o que isso diz? Que Deus não cumpriu? Que você não recebeu? Essa tensão tem nome e ela precisa ser resolvida, não varrida para baixo do tapete. Mas antes de resolver, a gente precisa entender o que está acontecendo dentro do seu corpo, porque sem isso, qualquer resposta vai soar vazia. Vou te explicar uma coisa que parece técnica, mas que vai fazer sentido em segundos. O seu cérebro não tem um sistema de memória, tem 2, e eles funcionam de formas completamente diferentes. O primeiro é a memória declarativa, o filme que você consegue lembrar e contar. Aquilo aconteceu em tal ano, eu tinha tal idade, foi assim. Você acessa de forma consciente, coloca em palavras, consegue narrar. É essa memória que você usa quando pensa, eu perdoei aquilo. Você sabe que aconteceu, você sabe como se sentiu, e você tomou uma decisão sobre isso. O segundo é a memória implícita. Essa é completamente diferente. Ela não é narrativa, é corporal, é sensorial. Ela não guarda o filme, ela guarda a reação, o cheiro que vem antes do pensamento, a tensão muscular que aparece antes de você entender por quê, o coração que acelera antes de qualquer raciocínio consciente. E olha isso, a memória implícita não sabe que o tempo passou. Ela não tem senso de cronologia. Ela guarda um padrão. Isso é ameaça, isso é perigo, aciona o alarme. E quando encontra qualquer coisa parecida com esse padrão, ela dispara, antes da sua mente consciente ter tempo de processar, antes de você decidir qualquer coisa. Pensa no homem que foi humilhado pelo pai na infância. Anos de reações imprevisíveis, voz alta, crítica que cortava. Ele cresceu, construiu vida, fé, família. E num dia de reunião no trabalho, quando o chefe levantou a voz, não foi na direção dele, nem sobre ele, foi só o tom. O corpo dele travou. Mãos frias, garganta fechando, respiração curta. Ele não estava pensando no pai,
Nenhuma memória consciente estava sendo acessada. O sistema nervoso dele simplesmente reconheceu o padrão. O seu corpo não sabe que o perigo passou. Ele só sabe que um dia foi real. Isso não é fraqueza. Não é falta de fé. É como o sistema nervoso foi criado para proteger você. E às vezes esse sistema fica calibrado para uma ameaça que não existe mais. Daí, o que Deus tem a ver com isso? É aí que a conversa fica interessante de verdade. Volta para Hebreus 8:12. Dos seus pecados nunca mais me lembrarei. Precisa ser dito com clareza. Esse versículo não está falando de neurobiologia. Ele fala sobre a posição de Deus diante da culpa, da condenação, da dívida moral. Quando Deus diz que não vai se lembrar mais dos seus pecados, Ele está declarando o encerramento de um processo, não prometendo apagar o seu sistema nervoso autônomo. Isso não diminui a promessa, ela continua sendo enorme, mas ela responde uma pergunta diferente da que o seu corpo está fazendo. Pensa num osso quebrado. O médico trata, a fratura fecha, a cura acontece. Mas meses depois, anos, quando o frio vem forte, aquela região dói diferente. Não porque o osso não curou, curou, mas o tecido guarda a história. Ninguém olha para isso e fala, sua fé é pequena. Todo mundo entende que o corpo tem o próprio tempo. O trauma funciona assim. O perdão acontece, real, legítimo, completo. A dívida é encerrada. A relação com Deus está restaurada, mas o sistema nervoso ainda carrega a marca. E as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo sem nenhuma contradição. Deus perdoou a dívida, o corpo ainda carrega a cicatriz. São linguagens diferentes, dimensões diferentes. E confundir as duas é o que tem gerado culpa desnecessária em muita gente que já está no processo de cura. Pensa no Davi do Salmo 51. Ele não estava escrevendo de um lugar de paz resolvida. Estava escrevendo com o peso presente. A memória do que tinha feito, do que tinha perdido, do que tinha quebrado, estava ali. E Deus não apagou isso antes de se aproximar. O Salmo 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Perto, não depois que o coração se consertar. Esse detalhe muda tudo. Deus não exige que o seu sistema nervoso já esteja curado para se aproximar de você. Ele está perto agora, com o alarme ainda disparando, com a memória ainda viva no corpo. A presença dele não é recompensa para quem já sarou, é companhia para quem ainda está no processo. Davi não pediu para esquecer, pediu para ser renovado. Tem uma diferença enorme aí, e a gente vai voltar para ela já. Então, o que você faz com tudo isso? Primeiro, e esse é o mais importante, para de usar os sintomas do seu corpo como evidência da qualidade da sua fé. Não é indicador espiritual, nunca foi. Uma resposta de ansiedade, um gatilho, um coração acelerado às 3 da manhã são informação neurológica, não julgamento divino. Nomear o que você sente sem se julgar por sentir, isso já é um passo. Não estou fraco, estou falhando, mas meu sistema nervoso acionou um alarme. Isso acontece, posso ficar com isso por um momento. Parece simples, é mais difícil do que parece, e é o começo de um processo que faz diferença. Segundo, a fé e o processo terapêutico não competem. Eles falam línguas diferentes sobre a mesma pessoa. A fé dá direção, significado, presença e esperança no meio do processo. O trabalho terapêutico ajuda o sistema nervoso a aprender que a ameaça antiga não é mais real. As duas coisas se alimentam. Muita gente que integrou terapia à vida de fé descreve uma coisa parecida. Os insights da sessão viravam material de oração. O que a terapia iluminava, a espiritualidade sustentava. Buscar ajuda profissional não é substituir Deus, é usar a sabedoria que Ele colocou na criação. Provérbios diz que quem é sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e isso inclui o conhecimento de como seu próprio corpo funciona. Terceiro, traz o corpo para a presença de Deus, não só a mente, não só as palavras da oração. Quando o alarme disparar, não tenta resolver com argumento interno. Respira, devagar, deixa o corpo saber que está seguro agora. Os salmos fazem isso, são orações que não ignoram o corpo, que nomeiam a angústia física, que ficam com atenção antes de chegar na paz. Você pode orar assim também. Tem um versículo em João 8:32 que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade sobre como seu corpo funciona é parte da verdade que liberta. Entender o mecanismo não enfraquece a fé. Pode ser exatamente o que abre o caminho para a cura continuar. Se esse vídeo tocou em algo que ainda está muito vivo, se tem um peso que você sente que é grande demais para carregar sozinho, não enfrenta isso no silêncio. Conversa com um psicólogo, um pastor de confiança, alguém que pode sentar contigo nesse processo. Você não foi criado para curar sozinho. São 3 da manhã, o quarto tá escuro, o coração tá acelerado, e você não sabe por quê. Mas agora você sabe que aquele alarme não é prova de que você falhou, não é prova de que a sua fé é pequena, não é prova de que o perdão não aconteceu. É o seu corpo fazendo exatamente o que foi criado para fazer, proteger você. E Deus conhece esse corpo, Ele o criou, e Ele tá presente nessa noite, não esperando do lado de fora até que você resolva tudo, mas perto, do coração quebrantado, do sistema nervoso ainda em alerta, de você. Agora, exatamente como tá. Davi não pediu para esquecer, pediu
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renovação, não apagamento. Um coração que vai sendo trabalhado, camada por camada, com presença e com tempo. Você não precisa parar de sentir para começar a ser curado. O processo já começou. Me conta nos comentários, você já sentiu essa tensão entre o que a fé prometia e o que seu corpo ainda sentia? Como você tem lidado com isso? Aqui é lugar seguro. A gente aprende junto. E se esse vídeo chegou numa hora certa, manda para alguém que você acha que precisa ouvir. Às vezes a gente não sabe como explicar o que sente, mas um vídeo chega onde as palavras não chegam. No próximo, a gente vai continuar nessa direção, falando sobre o que acontece quando a ansiedade se instala na vida de fé e como entender a diferença entre angústia espiritual e ansiedade clínica. Até lá, cuida de você.